Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. As abordagens feministas podem colaborar com os estudos das religiões? Para falar sobre o assunto, eu recebo Ana Esther Freire. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Flávio. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. No nosso site, você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Ana, quando a gente fala em feminismo e fala também sobre abordagem de gênero, há alguma diferença entre falar uma coisa e outra? Elas estão relacionadas? O que você pode nos ajudar a compreender sobre esses dois termos? Bom, Flávio, para a minha pesquisa foi importantíssimo estabelecer esses dois conceitos claramente sobre feminismo e sobre gênero. Não compreendendo como sinônimos, mas entrelaçados, um conceito atravessa o outro. O feminismo, ele, de uma maneira simples, ele significa é um movimento político, emancipador, que está infiltrado na vida. E o gênero é uma categoria analítica da qual esse feminismo lança a mão para fazer aportes teóricos e metodológicos. Falar de gênero é falar a respeito de relações, de construções sociais, culturais e históricas. Sim. Você falou de uma pesquisa, você está fazendo referência ao seu trabalho no mestrado em Ciências da Religião na PUC Minas. Isso, tive a grata felicidade de concluir o mestrado no programa de pós-graduação em Ciências da Religião pela PUC Minas, onde eu pude pesquisar a abordagem feminista e as ciências da religião, no intuito de levantar aportes teóricos e metodológicos que contribuam para o estudo do fenômeno religioso na contemporaneidade. Sim. Quando você fala em abordagem feminista, você inclui na sua pesquisa o feminismo, você fala de ciência feminista, fala de epistemologia feminista, fala de fenomenologia feminista e até em epistemologia ecofeminista. No conjunto, o que é, então, essa abordagem feminista? Como é que, enfim, esse leque amplo, não é? De abordagens na abordagem feminista. Isso. Na realidade, o termo ele já implica essa pluralidade, né? Abordagem no sentido de aproximação, aquele que aborda, que se aproxima. Então, a ideia da pesquisa foi aproximar o feminismo das ciências da religião. E a pesquisa optou por fazer isso através da epistemologia feminista, da hermenêutica feminista e também da fenomenologia feminista. Sim. Você é teóloga, e a pesquisa feminista nos estudos da religião, essa abordagem ela começa na teologia. Você propõe agora fazer isso de maneira mais ampla para o estudo da religião. Vamos começar com a teologia. O que essa abordagem feminista impacta nos estudos da teologia? Claro. Para a gente, no decorrer da pesquisa, quando eu digo gente, digo eu e me refiro à minha orientadora, a professora doutora Anete Roese, foi impossível falar em ciências da religião sem fazer menção à teologia feminista. Porque, segundo Rosado Nunes, que é uma pesquisadora, cientista social, foram as teólogas feministas as primeiras a elaborarem um método, um caminho, um percurso para o estudo da religião. Então, as teólogas feministas, elas estudaram o cristianismo e a sua própria religião com diferentes aportes hermenêuticos, aportes fenomenológicos e, acima de tudo, aportes epistemológicos. Sim, sim. Isso provoca que tipo de virada nos estudos da teologia? E aí, isso é interessantíssimo, porque aí é falar da teologia a partir do mundo da mulher. Compreendendo o feminismo como aquele movimento do qual se fala a partir do mundo da mulher, a teologia feminista, ela fala da teologia, ela fala desse mundo religioso a partir da mulher. Então, essa é a virada que você tira aquele Deus do segundo andar e traz ele para a concretude da vida. Sim. No seu trabalho, você chama muita atenção para a questão do mundo da vida, né? A atenção ao mundo da vida. Eu tive até um cuidado, um receio em tratar sobre esse tema, porque é um tema que parte da filosofia, do qual eu não domino. Mas ele chama atenção, esse Lebenswelt, ele chama atenção para essa concretude da vida. Ivone Gebara, que foi
o principal referencial teórico da minha pesquisa, ela diz que, ao se estudar sobre Deus, a partir do mundo das mulheres, significa em perguntar para essa mulher e perceber qual a experiência essa mulher tem ao dizer Deus. Então, a epistemologia para Gebara, para ela, conhecer é experimentar. Então, para conhecer Deus em uma determinada religião, eu tenho que experimentar, permitir que a mulher experimente o que ela quer dizer quando diz Deus, quando diz divino, divindade. Sim. Falando mais de Ivone Gebara, né, qual que é a contribuição dessa teóloga para os estudos feministas da religião? É bem amplo, né? Sem dúvida, seria difícil. Eu acho que tem toda razão esse seu suspiro, né? Assim, que grande é a contribuição de Ivone Gebara. Eu tenho que começar a falar de Ivone Gebara a partir de mim, a contribuição dela para a minha vida, de ter mudado a minha perspectiva de encarar a religião, de encarar as relações de maneiras diferentes. Ivone Gebara, sem sombra de dúvidas, em qualquer congresso pelos quais passamos, ao falar-se de gênero, fala-se em Ivone Gebara. E Ivone Gebara, ela desperta em nós essa sede por conhecer a partir da vida. Ivone Gebara, filósofa e teóloga feminista, o método dela, ela chama de chave cotidiana. É de trazer para o cotidiano aqueles conceitos que ficaram na abstração, que ficaram tão distantes da vida, e ela propõe uma teologia tendo como ponto de partida o corpo, a corporeidade. E há medo em partir a teologia a partir do corpo, tomar o corpo como uma referência para a teologia? Muito medo. Para mim foi, na minha primeira experiência com a teologia, isso foi o que mais me desestabilizou, que me tirou de onde eu estava, daquela segurança. Porque quando você fala em corpo, você fala em identidade. Então, você fala em indivíduos completamente diferentes e múltiplos e plurais. E essa pluralidade, ela nos desinstala. Sim, sim. No caso da Igreja Católica, fala-se de um perigo da ideologia de gênero. Em que pode ser perigosa a ideologia de gênero? O que temer? Essa semana mesmo, instigada por textos a esse respeito, ouvi um termo colonização ideológica de gênero, que é o que estaria assombrando as famílias, a família tradicional entre homem e mulher. Há o que temer, e isso é bom, a tensão ela é boa. A Ivone Gebara, ela sempre... ela valoriza a atenção, porque a atenção nos desinstala, nos faz pensar e repensar. A ideologia de gênero, chamada assim, parece com um plano perverso de poder, mas... Em nenhum momento na sua pesquisa você fala em ideologia de gênero. Não. Mas fala-se em ideologia de gênero no ambiente eclesiástico. Mas, enfim, desculpe. Não, isso, e por causa desse medo que suscita, né? Porque você tira daquelas verdades absolutas e naturalizadas e começa a questionar a partir da vida. Então, só de saber que a ideia de gênero pode sair da fala do Papa Francisco, por exemplo, quer dizer que o gênero está aí, permeando a vida, permeando as relações. Agora, chamar esse plano, dar a ele uma conotação perversa, eu acho isso é pobre. O Papa Francisco, ele disse, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que as mulheres veem além. E talvez nós mesmos estejamos vendo além. Quando valorizamos a identidade, hoje se fala em identidade de gênero. Quando na vida eu imaginei que eu pudesse me dizer, sou cisgênero, sou mulher que me compreendo e me aceito num corpo de mulher. E essa multiplicidade, essa pluralidade, ela desinstala. Então, faz todo sentido no ambiente eclesiástico isso causar certo medo, certa insegurança, mas eu acho que com o tempo e com a força feminista atrás desses movimentos, essa força na vida, nos ambientes eclesiásticos, isso há de passar.
Você que é uma teóloga de formação, tradição evangélica, no ambiente eclesiástico evangélico que você conhece, você sente também uma tensão semelhante em relação às questões de gênero? Principalmente no ambiente evangélico. Não tenho tradição evangélica, mas me converti à crença evangélica em 1998 e tive a experiência por passar por um momento delicado do protestantismo brasileiro, que é a ideia dos desigrejados, que são aqueles que se converteram à fé evangélica, mas por alguns motivos, crises com a igreja, eles largam a igreja. O que poderia ser comparado a um católico não praticante. E como desigrejada, eu senti na pele essa força contrária, uma força contrária à vida, sempre em favor do que está escrito, é dito, mas contrário à vida, ao que a gente vê no dia a dia, nas conversas que temos, tão plurais com as pessoas. Sim. Bom, nós vamos continuar no segundo bloco. Eu quero conversar um pouco mais sobre feminismo e as suas relações com a ciência, a crítica que é feita ao positivismo, para a gente também entender a abordagem feminista e a contribuição que ela tem para as ciências da religião, já que falamos bastante de teologia nesse primeiro bloco. Eu estou conversando com Ana Esther Freire, nós estamos conversando sobre o feminismo e as suas contribuições para os estudos da religião. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.